Pensa só, estamos no século XIX, o mundo borbulhando com descobertas científicas, mas uma pergunta filosófica, uma pergunta de milênios, continuava no ar. Como é que a alma, que a gente imagina como algo imaterial, se conecta ao nosso corpo físico de carne e osso? É exatamente aí que entra a investigação de Gabriel Delany, que veio com uma proposta, olha, surpreendente e super detalhada para esse enigma. E a nossa exploração de hoje é toda baseada nessa obra aqui. A alma é imortal. No livro, o Delany não só defende que a alma sobrevive à morte, mas ele vai além. Ele apresenta um modelo, um sistema para explicar como ela sobrevive. E tudo isso através de um conceito bem particular. E aqui, olha, chegamos no X da questão. Um problema que tirou o sono de filósofos por séculos e séculos. Se o pensamento e a matéria são por natureza coisas totalmente diferentes, que tipo de ponte poderia existir entre os dois? É essa a pergunta que serve de base para toda a tese do Delany. Então, vamos organizar nosso bate-papo. Primeiro, a gente vai entender bem a fundo qual é esse tal dilema da alma. Logo depois, vamos conhecer a solução que o Delany propôs, essa ponte entre os mundos. Na sequência, vamos ver que essa ideia não é tão nova assim, ela já aparece ao longo da história. E para fechar com chave de ouro, vamos analisar as prosas que ele considerava experimentais. Ok, vamos começar indo direto ao ponto, ao coração do desafio. A ideia tradicional de uma alma que é puramente material, ou seja, sem forma, sem um lugar no espaço, cria um paradoxo filosófico que é quase impossível de resolver quando a gente tenta ligar isso ao mundo físico. Pensa bem, de um lado, a gente tem a alma, o nosso eu que pensa, que sente. Do outro, o corpo, uma máquina biológica. Como é que uma coisa sem nenhuma propriedade física consegue mover um músculo? Ou como é que a vibração de um nervo se transforma num sentimento, numa ideia? Esse é o conflito, a grande questão. E o Delany usou uma analogia fantástica para ilustrar esse problema. Ele argumentava que, depois da morte, se a alma fosse só uma essência sem forma, ela ia se perder no grande todo, sabe? Seria impossível manter a identidade, as memórias, a individualidade. Ela precisaria de algum tipo de recipiente. E é justamente aqui que o Delany apresenta a solução engenhosa dele para esse dilema todo. Uma ideia que é basicamente a pedra fundamental de todo o sistema que ele construiu, o perispírito. O perispírito, portanto, não seria nem espírito puro, nem matéria pura. Ele seria um intermediário, sabe? Um corpo fluídico que funciona como elo essencial, permitindo que a alma, que é imaterial, possa interagir com o corpo, que é material e denso. Essa frase ilustra a função do perispírito de um jeito brilhante. Ele é um veículo, não é a essência. É como a nossa roupa. A roupa não é a pessoa, certo? Da mesma forma, o perispírito não é a alma. Ele é o invólucro que dá forma para a alma e permite que ela atue no mundo. Mas, olha, a ideia do Delany, embora ele tenha organizado tudo direitinho, não surgiu do nada. Na verdade, ela é o resultado de uma longa tradição de pensamento que atravessa milênios, culturas, com ideias parecidas em várias civilizações antigas. Desde os hinos védicos lá na Índia Antiga, passando pelo Ka dos egípcios, o Oshema dos filósofos gregos e até o corpo espiritual de que fala São Paulo, a ideia de um invólucro para a alma é uma constante no pensamento humano. O que o Delany fez foi organizar e tentar provar algo que muita gente já intuía. Só que o Delany queria ir além da filosofia. Ele buscou ativamente o que ele considerava ser evidência experimental. Para ele, a prova da existência do perispírito não estava só nos textos antigos, mas nos fenômenos psíquicos que, na época dele, eram estudados com muita intensidade. Ele apresentou uma espécie de passo a passo lógico das evidências. Começava com os relatos de sonâmbulos, que diziam ver entidades espirituais. Depois, ele apontava para os fenômenos físicos que aconteciam junto com essas visões. E, por fim, chegava nas evocações controladas, onde as descrições podiam ser confirmadas por testemunhas. Para o Delany, a prova mais concreta vinha de casos que foram bem documentados. E um dos mais importantes, que ele citou, foi o da senhora Ralph, mais conhecida como a vidente de Prevorst, que foi estudada por um médico, o Dr. Kerner. A vidente descrevia os espíritos com muitos detalhes. Mas o ponto principal para o Delany não era só o que ela via. Eram os efeitos físicos que várias testemunhas observaram, barulhos, objetos se movendo e, o mais incrível de tudo, a informação que pôde ser verificada sobre os livros de contas que levou à descoberta deles. Para ele, isso era uma prova objetiva. Outra pessoa central na argumentação do Delany foi Alphonse Carranet.
Ele era um pesquisador que tentou usar um método mais rigoroso na comunicação com os espíritos, documentando tudo de forma super meticulosa. E o volume de evidências que o Carnett conseguiu reunir era notável. A gente está falando de mais de 150 depoimentos assinados por familiares e amigos que reconheciam as descrições detalhadas que a médium, a Adélia, fornecia. Isso sem que ela tivesse qualquer informação prévia sobre as pessoas falecidas. E as descrições eram de uma especificidade impressionante, como essa aqui, do espírito Ernesto. Ela detalhava a aparência física, as roupas, os trejeitos e até a causa da morte. Era esse nível de detalhe, que depois era confirmado pela família, que Delaney via como uma evidência fortíssima de uma identidade real que continuava existindo depois da morte. Mas o Delaney não se limitou a um tipo só de fenômeno, não. Ele juntou um corpo de evidências bem vasto, que ia desde aparições de pessoas que ainda estavam vivas, o que se conhece como biscorporeidade, até as polêmicas fotografias de espíritos. Para ele, o conjunto de todos esses fenômenos apontava para uma única conclusão: a existência de um corpo fluídico. Então, o ponto central é este. Na visão do Delaney, o perispírito resolvia todos os problemas. Ele dá à alma uma forma individual, garantindo que ela não se dissolva depois da morte. Ele funciona como o arquivo da memória e da personalidade. E o mais importante, é o motor que permite que uma alma sem corpo físico interaja com o mundo material, explicando todos aqueles fenômenos que ele catalogou. O trabalho do Gabriel Delaney, no fim das contas, representa uma tentativa fascinante de unir filosofia, religião e ciência experimental. Hoje, a questão continua no ar. Será que essa foi a visão pioneira de uma ciência do futuro, como ele mesmo acreditava, ou foi um capítulo intrigante na história do pensamento? Uma tentativa de mapear um território que, vamos combinar, até hoje desafia a nossa compreensão.